Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com uma pessoa que foi fazer um pós-doutorado na NASA e para mim foi uma honra receber esse convite, de verdade. Eu fiquei muito até emocionada assim de estar entrevistando o Johnny, professor Johnny. Ele é professor na UFSC há mais de 20 anos, é isso, Johnny? Engenharia Mecânica? Engenharia Mecânica. É um prazer estar aqui, Grazi, falando com você e com o público da Pluriversidade, que é um projeto fantástico da UDESC, que eu estou fazendo questão de divulgar bastante na UFSC. Como você falou, eu sou professor da UFSC há mais de 20 anos, na verdade mais de 25 anos, e fiz parte do meu doutorado na Inglaterra, onde eu morei 1 ano e meio, mas isso já faz muito tempo atrás. E um pouco mais recente, eu fui fazer pós-doc e eu morei nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e trabalhei na NASA por 1 ano. Tá. E eu transformei essa experiência da NASA em uma oportunidade de impulsionar a carreira de outras pessoas. Então esse é meu objetivo aqui, tá interagindo. Já era teu objetivo quando tu foi para a NASA? Não. Não? Não, isso não... Acabou acontecendo no meio do que de fato assim, o que aconteceu foi que quando eu voltei da NASA, eu fui dar palestras técnicas sobre os projetos que lá desenvolvi. Então eu desenvolvi 3 projetos na área de inteligência artificial. Esses 3 projetos eu interagi com 6 pesquisadores de 4 países. Eu trabalhei com gente da Alemanha, da Índia, da Rússia e dos Estados Unidos, em 2 divisões diferentes da NASA. E esses projetos geraram artigos, porque a NASA tem centros de pesquisa. Então eu estava no centro de pesquisa da NASA, chamado Ames, que fica ao sul de São Francisco, bem no coração do Vale do Silício. Eu estava a 10 minutos da sede mundial da Google, que eu tive a oportunidade de visitar. Então, quando eu voltei da NASA, eu fui dar palestras técnicas sobre os projetos que lá desenvolvi. E depois das palestras técnicas, juntava um grupo de 6, 7, 8 alunos em torno do professor e perguntava: professor, como você chegou à NASA? Daí As perguntas eram direcionadas para ti? Exatamente. Então isso acontecia depois das palestras técnicas. Então eu percebi que muito mais do que o aspecto técnico dos projetos que lá desenvolvi, os estudantes têm interesse em conhecer a trajetória profissional. E isso aconteceu no ano de 2012. E daí no ano de 2013 eu percebi que poderia atuar ajudando as pessoas nas suas carreiras profissionais. E apesar de ter voltado de um pós-doc em inteligência artificial na NASA, que é uma coisa um pouco diferente, eu sentei num banco e fui estudar coaching, por exemplo. E aí fui fazer a primeira formação em coaching em meados de 2013. Mas aí, desde novo, tu tinha esse interesse com a questão humana ou... Digamos porque que foi estudar mecânica, né? Então... Sim, digamos que sim. Eu tenho um viés da parte da minha vida, por uma causa que eu abracei há mais de 30 anos, na área de direitos humanos, de educação mais ampla para as pessoas, de igualdade de direitos entre homens e mulheres. São vários princípios que eu abracei na minha vida em 85, quando eu declarei Bahá'í. Mas isso é uma outra história que pode gerar uma outra palestra, eu já dei palestra sobre isso. Mas, de fato, eu sou formado em Engenharia Mecânica na Universidade do Nordeste. Eu sou formado pela Paraíba, de onde eu nasci. E acabei indo trabalhar como engenheiro mecânico numa empresa em São Luís do Maranhão, na área de alumínio. E eu costumo dizer, Grazi, que a decisão mais difícil, mais dolorida, mais acertada da minha vida, eu tomei aos 22 anos, quando eu larguei a empresa para fazer mestrado em Floripa. Então, diga assim, brincando, que Floripa me adotou há mais de 30 anos, entendeu? Então eu moro aqui desde 88, mas já saí daqui do Brasil e voltei para cá 3 vezes. Sim. Porque antes da Inglaterra eu morei no Japão. Como que foi essa experiência? Porque é uma cultura completamente bem diferente. No Japão eu morei por 5 meses, fui fazer um curso de especialização lá. Então, de fato, eu tenho 3 intercâmbios internacionais: Japão, Inglaterra e Estados Unidos. Desses 3 lugares, o que tu acredita que trouxe... Não na experiência técnica, mas nessa experiência que tu diz com a cultura, com as pessoas, o que tu traz de aprendizado e de lição para tua vida, assim? Que link das 3 experiências, a mais intensa e também mais atual é a da NASA, porque faz menos tempo, né? Agora, o Japão é uma cultura especial, é uma cultura obviamente milenar, é um país diferente, é um país que eu aprendi a admirar bastante. Inclusive uma jornalista uma vez perguntou para mim, quando eu estava falando sobre viagens e tal, ela falou: que país você acha que o brasileiro mais aprenderia dos países que você visitou? Eu falei: Japão e Israel. Eu não morei em Israel, mas visitei Israel 2 vezes.
E eu queria saber também assim, ó, Johnny, antes da gente falar da palestra, gente, vai ter uma palestra dele na Pluriversidade, aqui na UDESC, não tem como perder. Mas antes eu queria saber se toda essa tua trajetória, meu Deus, foi para diversos países, escrever livro, deve ter plantado milhões de árvores. Estamos aqui numa árvore. Mas eu queria saber, isso tudo já tinha na tua cabeça? Tu já tinha visualizado até onde tu ia chegar? Ou, não. Se pensar 30 anos atrás? Com certeza não. Não? Mas o que tu tinha, assim, pensado? Veja, essa pergunta... Porque dizem que a gente tem que ter visão, né? Sim. Então, provavelmente, tu tinha uma visão muito forte para chegar Eu onde tu tinha chegou. uma visão muito audaciosa quando eu projetei o pós-doc, que é o que eu explico na palestra. Então, eu tinha uma definição de melhor dos mundos, eu tinha conhecido uma universidade top nos Estados Unidos em 99, um ano depois que eu defendi o doutorado. Eu estava apresentando um artigo numa das melhores universidades americanas, um artigo sobre o meu doutorado. E é um lugar em que eu me apaixonei por esse lugar, fiquei totalmente fascinado. Então, quando eu elaborei o projeto do pós-doc, a minha meta, a minha visão, o melhor dos mundos era ser aceito por essa universidade americana, que eu acabei sendo aceito por ela, só que o professor perdeu um e-mail e aí eu fui para a NASA. Mas eu não vou dizer qual é a universidade americana, mas tem um artigo sobre isso no meu site. A pessoa ficou comigo 1 hora e escreveu um artigo. O professor que mirou em tal lugar acertou na NASA. Tem um artigo sobre isso. Mas eu acabei sendo aceito, mas houve um problema de e-mail. Aí eu brinco na palestra, eu acabei indo para a NASA porque o e-mail foi perdido. Agora, de certa maneira, Grazi, assim, quando eu saí da empresa, por que eu saí de uma multinacional em 88, tendo sido promovido de engenheiro júnior para engenheiro pleno, busca pelo conhecimento. E naquela empresa, um engenheiro mecânico tinha limitação até onde podia chegar. Ou seja, facilmente a gente tendia para a carreira gerencial, com muito pouco tempo de empresa, entende? E eu queria me aprofundar, me especializar na parte técnica. Então, uma vez uma jornalista me perguntou, Johnny, por que você viajou tanto pelo mundo, congresso? E eu falei, eu tenho uma incessante busca pelo conhecimento para servir. Então, onde tem conhecimento eu vou lá, mas o conhecimento... Para servir, né? Que na verdade, a gente conversando contigo, a gente vê realmente o teu conhecimento técnico e como é forte essa tua busca nesse sentido. Porém, por outro lado, uma sensibilidade muito grande de estar conectado com pessoas e de estar servindo, em ajudando. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ou seja, o conhecimento não para si, mas você se tornar instrumento para as outras pessoas, que é o que um coach faz. Então, de certa maneira, fiz a minha primeira formação em coach só em 2013, mas eu já tinha sido orientador de mestrado, doutorado, iniciação científica, essas coisas. Então, que tem muita semelhança com o que um coach faz. O que tu tem de sonho ainda para alcançar? Qual que é a tua meta, teu objetivo daqui para frente? Isso uma vez, foi ano passado, eu dei uma palestra em Joinville. Essa palestra que eu vou dar aqui na Universidade em Joinville, o auditório estava cheio e tal. E no final a menina chegou perto de mim, ela olhou nos meus olhos, eu vi que ela estava realmente conectada com o que ela ia perguntar. Ela falou, professor, o que uma pessoa faz depois de ter ido para a NASA? E eu percebi que ela estava bastante tocada quando ela fez a pergunta. Eu falei assim, ajuda outras pessoas a conseguirem resultados semelhantes. E eu posso te provar, Grazi, que eu já fiz isso. Porque um ex-orientado de doutorado meu, eu fui co-orientador de doutorado dele, professor da Unesp de São Paulo, foi o primeiro cara que me convidou para dar palestra sobre a NASA. Eu fui lá em setembro de 2013. E quando ele decidiu fazer um pós-doc em 2015, ele mandou um e-mail para mim e falou, Johnny, você acha que eu tenho nível de NASA? Eu falei, tem, vai que você consegue. Ele mandou um e-mail para o meu supervisor, na época o cara foi meu supervisor do pós-doc, certo que o Kai ia dizer não. E o Kai disse, venha. Resultado, resumindo que a história é meio longa, em março do ano passado, 2018, eu estava numa banca de doutorado desse meu ex-orientado e ele estava voltando de um ano de pós-doc na NASA, tendo trabalhado com Kai Gabel, publicou 2 artigos com Kai. E ele diz em vídeo, se você buscar o canal do POSMEC, agora eu estou fazendo marketing do POSMEC, porque eu sou coordenador do POSMEC, a pós-graduação mecânica, no nosso canal do YouTube tem um vídeo do Matelli explicando isso aí. E ele disse, eu vim para cá porque pessoas criaram essa trajetória e também fui inspirado no exemplo do professor Johnny, que abriu esse caminho, tal. O conhecimento, quando você fala de universidade, supostamente a universidade é um espaço onde você reúne pessoas de várias áreas do conhecimento,
certo? Só que existem barreiras invisíveis nas cabeças das pessoas, dos professores de universidade. E aí eu estou falando do professor de universidade. Então, quando eu vejo um projeto como a Pluriversidade, que o objetivo é criar pontes, transformar as barreiras em pontes e tudo isso aí, eu fico apaixonado por um projeto como esse. Então, assim, o que eu quero dizer contigo? Os especialistas de engenharia, o pessoal mais da área técnica, eles se distanciam da área comportamental, eles se distanciam da área humana. E aí, às vezes, ele é utilizado como manobra, como uma massa de manobra, para construir armas e construir equipamentos de destruição, para destruir o meio ambiente, porque ele não consegue refletir, pela falta de vivência ou de conhecimento na área humana, o impacto do seu trabalho na sociedade, no meio ambiente, nas pessoas, entende? Eu costumo dizer, por mais radical, por mais sanguinário que seja um ditador, o ditador, não vai fazer as armas, não vai fazer a guerra, ele não consegue fisicamente fazer, mas ele manobra pessoas que fazem isso. E muitas das pessoas que são manobradas são da categoria de engenheiros. Os engenheiros têm que começar a pensar e deixar de ser manobrados. E, infelizmente, quem domina a sociedade não são os engenheiros, são pessoas, às vezes, que não têm muito conhecimento da engenharia, mas usam a engenharia, né? Enfim. Acho que a sociedade não é que tem que ser dominada por engenheiro para corrigir. Todo mundo tem que participar na sociedade, mas o engenheiro transforma. É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista num lugar que não tem a mão da engenharia. Sabia? Olha só, não. É, porque esse espaço aqui não tem a mão da engenharia. É pluriversidade. A única coisa que a engenharia influenciou aqui foi nas nossas roupas, porque mais natural do que isso seria só o Éden, né? Mas a engenharia tem influência na nossa vida, a gente não percebe a engenharia. Mas enfim, falar da engenharia é uma outra história. Eu só fui para a NASA porque a minha meta era muito audaciosa. Eu tinha uma meta muito audaciosa. E seria muito mais fácil eu mirar em universidades médias americanas. Porque em qualquer país tem as top, tem as médias, tem as pequenas. Entendeu? Mas sair da zona de conforto é um desafio. E graças a isso eu estou aqui. O que tu acha que foi essencial para sair da zona de conforto? Eu acho que estabelecer decisões audaciosas, que eu conto na palestra quais foram. Mas só decisão não adianta. Não. No final da palestra, eu vou fazer um spoiler aqui. Eu digo assim, seja audacioso na sua visão, seja comprometido no seu planejamento e seja corajoso em suas ações. E combinando tudo isso, você vai longe. Você precisa de 3 habilidades diferentes. Faz sentido? Total. Então é isso aí. Johnny, então assim, pra gente finalizar, o que as pessoas podem estar esperando podem esperar da tua palestra, então? Certo. Vai acontecer dia 25 de abril. 25 de abril. A ideia da palestra, Grazi, é assim, eu conto a palestra como um case. Eu apresento uma história, que é a minha história, que a pessoa pode trocar o nome NASA por qualquer nome de referência mundial. E ela pode tirar de lá, a ideia, a intenção é que tire de lá experiências sobre motivação, sobre decisão, sobre estratégia e sobre aprendizagem. Dizem que são coisas importantes, né? Você saber decidir, ter estratégia, ter visão. Então, essa é a ideia. E aí eu conto algumas etapas dessa trajetória para que as pessoas tirem de lá essas lições. Então, eu espero você nessa palestra do dia 25 de abril, às 19 horas, no auditório no plenarinho da UDESC, dia 25 de abril. Quem quer ser um vitorioso, quem quer ir para a NASA fica como uma metáfora, né? Claro, a NASA é uma metáfora, claro. E acho que fica aí o convite, não percam essa oportunidade incrível que eu já tive, agora vocês também vão ter. Acho que é isso. Legal, obrigado pela oportunidade, Grazi. Eu que agradeço, e fica honra. Aqui meu agradecimento público à professora Lídia, que me chamou e está fazendo essa maravilhosa ponte entre a Pluriversidade e a UFSC. Obrigada, gente.